mais sobre amor ao próximo, né? Que é o tema do nosso mês. Tratar um pouquinho sobre esse assunto. No sábado passado, eu falei um pouquinho sobre 2 lugares em que o amor precisa passar, né? Por onde o amor precisa passar. Quantos aqui lembram que lugares são esses? Peguei, né? Eu já sabia que eu ia pegar, né? Que lugares são esses que eu falei? Quem pode dizer aí? Quais lugares são? Agora todo mundo recorre ao caderno e às anotações, né? Todo mundo, né? Agora vai vir um monte aí. O primeiro lugar que eu falei foi a aceitação, né? Nós precisamos aprender a aceitar as pessoas, como elas são. Jesus nos aceitou como nós éramos. Hoje, muitos de nós fomos transformados, né? Pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, pela comunhão com o Espírito de Deus. Então, mas quando nós fomos encontrados pelo Senhor, nós fomos encontrados como nós éramos. Como nós éramos, né? Então nós precisamos aprender a termos essa aceitação. O amor precisa passar por essa aceitação. Ninguém vai chegar na igreja crente, orando em línguas, sapatinho de fogo. Não, ele vai chegar do jeito que ele é, da maneira que ele é, como ele foi educado, e está tudo certo sobre isso. E nós, com a palavra de Deus, não com a imposição do homem, através do convencimento do Espírito Santo, vai havendo uma mudança e uma transformação na vida daquela pessoa. Maneira de falar, maneira de se vestir, de se portar, tudo isso é o Espírito Santo de Deus que nos convence, e não o homem, né? Nós não temos poder para isso, mas muitos erram aí, né? Não entendem isso e acabam querendo mudar a pessoa e deixá-la do jeito que nós achamos que ela tem que ser. Muitos querem mudar o marido, muitos querem mudar a esposa, muitos querem mudar os filhos, muitos querem mudar os pais, as mães, os irmãos. Não, meu irmão, não, você não tem poder para mudar ninguém. Quem tem poder para mudar alguém é o Espírito de Deus. O que nós precisamos fazer é aceitar. Agora, isso não significa que, ao aceitá-lo, eu tenho que concordar com ele naquela maneira dele de viver. Tem que haver uma mudança, amém? Nós amamos o pecador, mas não amamos o pecado, amém? Então, venha como você está, mas à medida que as coisas forem acontecendo, as transformações vão haver na vida dessa pessoa. E o segundo lugar que o amor precisa passar é pelo perdão. Sem o perdão não há amor ao próximo, porque, como eu disse aqui, muito mais nós vamos errar do que acertar. Isso é fato, muito mais nós vamos errar do que acertar ao longo da nossa vida. E nós precisamos exercer esse perdão para que o amor de Deus seja manifesto e para que nós possamos conseguir amar ao nosso próximo, né? E isso é algo que eu e você vamos precisar aprender e praticar muito na nossa vida. Se você não assistiu, se você não viu esse culto, não ouviu essa mensagem, eu te aconselho a ir lá no YouTube, né, e assistir esse culto, ouvir essa mensagem, porque ela faz parte aí de algumas coisas que eu quero tratar ao longo desse mês ainda, amém? Então, dê a oportunidade a você de ouvir um pouco mais sobre esses dois pontos aqui. E nesta noite eu quero tratar com você, iniciando pelo texto de João 21, do 1 ao 17, amém? João 21, do 1 ao 17, e eu quero ler esse na revista e corrigida, né? E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para que nós pudéssemos ler a palavra de Deus, amém? Em reverência à palavra. João 21, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, ó: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco,
e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. E então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Aqui dizem que foi o primeiro churrasco que Jesus fez, amém? Esse aqui foi o primeiro churrasco que Jesus fez ali, né? E aí Jesus, no versículo 10, disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, fala conosco neste momento através da tua palavra. Senhor, o Senhor colocou essa mensagem dentro do meu coração, e agora eu preciso absurdamente da unção do Senhor, da capacitação do Senhor para tirá-la de dentro do meu coração e entregá-la e transmiti-la para os teus filhos e filhas, de uma maneira tão simples que até uma criança muito pequena possa entendê-la, Pai. Sem ti eu nada posso fazer, Senhor. Então usa-me como instrumento nas tuas mãos nesta noite. Abre os ouvidos de cada um que está aqui, daqueles que estão em casa. Abre os olhos espirituais. Meu Deus, nessa noite tira as escamas dos olhos, para que todos possam ouvir e enxergar o que o Senhor quer falar conosco acerca deste assunto, Pai. Para que todos nós possamos nesta noite sairmos daqui, Senhor, entendendo um pouco mais sobre este amar o nosso próximo. O que é que o Senhor espera de nós acerca deste assunto? Espírito Santo, mais uma vez, eu me disponho, me coloco nas tuas mãos, para que o Senhor me conduza do teu jeito e da tua maneira. Eu sou totalmente servo teu neste lugar. Conduz-me como o Senhor quiser e como o Senhor bem entender. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Na verdade, na quarta-feira, enquanto o César ministrava essa mensagem,
Deus ele começou a falar um pouquinho comigo sobre esse texto, né? E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que tem algumas coisas, e eu quis começar esse texto um pouquinho antes, exatamente porque ali algumas coisas aconteceram, né? E Pedro e os discípulos de Jesus e alguns discípulos, eles saem para pescarem, né? Pedro ele toma uma posição ali, normalmente é o Pedro que vai tomar essa posição, né? E ele toma essa posição de voltar a pescar, e ele convida ali alguns discípulos, e alguns desses discípulos vai com ele para o mar, e eles tentam pescar, porém eles não pegam nada. E aí então eles estão voltando dessa pesca, frustrados por não terem tido um resultado naquela noite. E Jesus então está ali na beira da praia, esperando eles chegarem, né? Como eu disse, Jesus já estava ali com a churrasqueira pronta, e com o peixinho já na brasa ali, preparado, esperando por eles, para que eles chegassem, né? E aí então eles descem ali do barco, acontece todo aquele contexto, e Jesus, ele convida para que eles jantam com Jesus, né? Então eles participam ali de uma ceia junto com Jesus, e depois Jesus, ele sai um pouquinho de lado, e ele trata especificamente com aquele discípulo dele, Pedro. E aí então ele faz uma pergunta para Pedro por 3 vezes, né? Ele faz a mesma pergunta para Pedro por 3 vezes. E a pergunta é: Pedro, tu me amas, né? Ou Pedro, você me ama? E é interessante que a primeira vez que ele faz essa pergunta, Pedro responde de um jeito. A segunda vez, Pedro já responde de uma outra maneira. E na terceira vez, Pedro até se entristece, né? Com a pergunta de Jesus para ele ali. Mas, queridos, tudo que Jesus faz na nossa vida tem um propósito. Tudo que Jesus faz na nossa vida tem um objetivo. E assim, tinha um objetivo na vida daquele homem, de Pedro. E a primeira pergunta que Jesus faz para Pedro: Pedro, tu me amas? Na verdade, o que Jesus estava fazendo ali era curando Pedro de uma frustração muito grande pela qual ele tinha passado. Frustração essa, preste bem atenção, frustração essa que levou Pedro novamente a voltar a praticar as mesmas coisas que ele praticava antes de conhecer a Jesus. Quando Jesus ele se encontra com Pedro, ele convida Jesus para deixar de ser pescador de peixes e se tornar então um pescador de homens. Mas Pedro, naquele momento em que Jesus se encontra com ele estava pescando o que, queridos? Peixes novamente. E uma das coisas que talvez possa acontecer na minha e na sua vida, e eu e você temos que entender, é que muitos de nós talvez passemos por frustrações no nosso ministério, frustrações no nosso chamado. Servimos a Deus, vivemos planos e propósitos de Deus, estávamos envolvidos com as coisas de Deus, caminhávamos com Deus, mas uma frustração, algo aconteceu ali, e aquilo foi tão forte na nossa vida, que talvez você esteja me ouvindo nessa noite, e se encontra no mesmo lugar de Pedro, praticando as mesmas coisas, que você praticou um dia, antes de vir para Cristo. É muito comum nós encontrarmos pessoas frustradas, voltando a fazer as mesmas coisas que elas faziam outrora. A pessoa, ela vivia no mundo, ela bebia, ela usava drogas, ela passava os outros para trás, tantas coisas erradas. E aí ela vem para a igreja, e ela começa a servir a Deus, e a sua vida é transformada. Mas de repente vem a frustração, e aí você não vê mais aquela pessoa, e quando você a encontra novamente, se depara com ela, você a vê muitas vezes bêbada, embriagada, muitas vezes drogada, muitas vezes num ambiente onde jamais ela deveria estar, mas ela está lá, porque ela já esteve lá um dia, e ela voltou novamente para aquele lugar.
E Jesus, quando ele chama Pedro, e ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas. O que ele está começando a fazer ali é restaurar, é curar Pedro daquela frustração de ter negado a Jesus. Porque ali foi terrível, irmãos. Jesus disse para ele: Pedro, te acalma, porque antes que o galo cante, você vai me negar, campeão. E aconteceu aquilo, e aquilo frustrou demais. E ali Jesus estava então tratando com aquele homem, levando aquele homem a voltar a fazer o que ele fazia, a voltar a fazer o que Jesus chamou ele para fazer. Então aí vem a segunda pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes, Senhor. E nessa segunda pergunta Jesus já está lembrando, ou recobrando Pedro do chamado dele. E nessa noite, o mesmo Jesus que estava sentado ali com Pedro, é o mesmo Jesus que está aqui comigo e com você. Ele já está aqui, querido. Ele já estava aqui antes de você chegar aqui, antes de você entrar aqui. Esse Jesus já estava aqui. Aliás, ele estava comigo hoje de manhã, enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, dizendo para mim: diga isso para eles. E Ele está me recobrando e te recobrando do nosso chamado, aquilo que um dia queimou no seu coração, aquilo que um dia o Senhor chamou você para fazer. E eu não sei, talvez você esteja aqui me ouvindo, e você sabe do teu chamado. Você sabe para que Deus te escolheu, para que Deus te separou, mas talvez hoje você já não esteja mais vivendo isso, talvez você já não esteja mais praticando isso, e o Senhor nessa noite quer te recobrar, e Ele quer chamar novamente a sua atenção, e dizer para você: volte, porque eu não te chamei para viver o que você está vivendo. Sabe, meu irmão, escute. Eu já disse isso algumas vezes, e eu quero reforçar: Deus não colocou eu e você aqui nessa terra para trabalharmos e pagarmos boleto, e trabalharmos e pagarmos boleto, e trabalharmos e só pagarmos boleto. Deus nos colocou aqui nessa terra para fazer com que o nome dele seja exaltado e glorificado através da minha e da sua vida. Eu e você somos a ferramenta que Deus quer usar nesta terra para exaltar e engrandecer o nome dele, através da nossa família, através das nossas vidas. A nossa família é o projeto de Deus na terra, e a família bem estruturada, ela reluz, ela brilha a luz de Deus aqui na terra, porque não há um homem, uma mulher sequer que não queira viver família nessa terra. Muitos não querem viver porque estão frustrados, machucados por uma família que não deu certo. Mas eu quero lembrar você de que Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que refaz e reconstrói, e nessa noite Ele está recobrando Pedro do chamado dele. Pedro, eu não te chamei para pescar peixe, Pedro, eu te chamei para pescar vidas, homens. Então o que você está fazendo aí? Saia daí, saia desse lugar e volte novamente para o lugar que eu te chamei, que eu te convoquei. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo para muitos aqui: saia da onde você está e volte novamente para o lugar que eu te chamei, que eu te encontrei. E você sabe, quem está me ouvindo aqui, e o Espírito Santo já está falando no teu coração, pode ter certeza que é com você mesmo. Ele está dizendo para você nessa noite: largue o que você está fazendo e volte novamente, porque Ele está te esperando, querido. Ele está me esperando, Ele está nos esperando. E por uma terceira vez, Jesus ele faz essa pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E nessa terceira pergunta, o Pedro ele já fica exaltado, porque ele começa, né, a ter a reação dele de Pedro, né?
É o colérico, sanguíneo ali, e aí ele já começa a pôr para fora o temperamento dele, e ele responde Jesus. Mas Jesus, queridos, o que Jesus estava querendo mostrar para Pedro, nessa terceira pergunta, é algo que é muito importante, e que eu e você precisamos entender. Jesus estava mostrando para ele, que a única maneira que eu e você conseguimos demonstrar o nosso amor por ele, é amando o nosso próximo. Porque a resposta de Jesus para ele, ele diz para Jesus: eu te amo, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E qual é a resposta dele para Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas. Como eu demonstro o meu amor por Jesus? Diga, apacentando as ovelhas dele. É isso que eu e você temos que entender. Nós podemos dizer que amamos a Cristo, nós podemos gritar que amamos a Cristo, nós podemos buscar Cristo com muita intensidade o tempo todo, 24 horas por dia, e dizer para Ele o quanto nós amamos Ele. Mas escute, querido, não há outra maneira, ou a maior demonstração de amor que eu e você podemos dar a Cristo, é amando o nosso próximo. É amando o nosso próximo, e eu e você temos que entender. Queridos, vamos ver o que está escrito na Bíblia, lá em Mateus 25, 37 ao 40. Então, os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Aqui está a resposta, querido. Eu posso dizer que amo a Deus, eu posso dizer que amo a Cristo, mas a demonstração desse amor, ela precisa vir com uma obra, e a obra é amar o meu próximo. Eu demonstro esse amor por Cristo amando ao meu próximo. Dizer que amo a Cristo é muito fácil, todos dizem: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Você me ama mesmo? Então ajuda aquele bêbado do lado de lá da rua. Eu te amo, Jesus. Mas o bêbado do lado de lá da... Meu irmão, o bêbado do lado de lá da rua, se eu fizer a ele, eu estou fazendo a quem? Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Então ajuda aquele rapaz no teu trabalho, que está perdido na droga e precisa de ajuda. Porque se você fizer isso a ele, você também está fazendo a Jesus. Então não tem outra maneira de eu demonstrar o meu amor por Jesus, só com palavras. Eu preciso demonstrar o meu amor por Jesus com as minhas atitudes, e essas atitudes demonstrando o meu amor ao meu próximo. Ao meu próximo. Pastor, é difícil, pastor. Eu sei que é difícil, né? Vamos voltar lá no versículo de João 21, 17. João 21, 17. Olha o que ele fala lá. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Querido, o que é apacentar? O que é apacentar? Vamos entender o que é apacentar. Apacentar é conduzir, apacentar é guiar, apacentar também é cuidar, vigiar. Apacentar também é alimentar, também é proteger. Apacentar também é amar.
E apacentar é oferecer conhecimento e direção. Isso é apacentar uma ovelha. Ovelha somos todos nós. Ovelhas são pessoas. Para Deus, todos nós somos um rebanho de ovelhas. Então, quando eu estou falando, quando ele diz para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele está dizendo, cuida dos meus filhos. Ele está dizendo, protege os meus filhos, guia os meus filhos, ama os meus filhos, oferece conhecimento e direção para os meus filhos. É isso que Deus está pedindo ali, é isso que Jesus está pedindo ali para Pedro. Mas hoje, eu quero falar sobre um erro que cometemos em amar o nosso próximo. Nessa noite eu quero falar só sobre isso, sobre um erro. Diga, glória a Deus. Um erro, irmãos. Para quem começar com 7, 8, eu falei você já fala assim, aleluia, hoje o culto vai acabar mais cedo, aleluia. Pastorzão, hoje, bênção de Deus. O problema é esse né, irmão? Esse ai meu pai. Queridos, nós cometemos um erro quando nós falamos sobre amar o nosso próximo. E há tempos já Deus tem falado comigo sobre esse erro. E nessa noite eu quero trazer ele para que eu e você possamos entender um pouco mais e tratarmos isso na nossa vida. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo lá em João 8,32. João 8,32. Esse versículo ele é muito conhecido, né? Ele diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, é a verdade que nos liberta, irmãos. Só a verdade pode nos libertar. Mas, infelizmente, pelo fato de ninguém mais hoje estar suportando ouvir a verdade, porque essa é a verdade. A maioria hoje não suporta mais ouvir a verdade. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, que a única maneira que eu e você podemos ser libertos é através do que, meu irmão? É por isso que tem tanto crente vivendo debaixo de opressão, de jugo, de prisão, porque eles não querem ouvir a verdade. E a única maneira de nós sermos libertos é através da verdade. Diga assim, a única maneira que eu consigo ser liberto é através da verdade. Agora faz uma pergunta para você. Fala assim, eu gosto. Não, faz essa pergunta. Eu gosto, presta atenção. Continua aí, eu gosto de ouvir a verdade. Agora responde para você aí. E não mente, viu? Porque o Espírito Santo está aqui dentro. Ele está aqui? Não mente. Esse é o meu e o seu desafio, irmãos. Ouvirmos a verdade. Ouvirmos a verdade. E o fato de haver tantas pessoas que não suportam mais ouvir essa verdade, a igreja está caindo num erro muito, mas muito grave. Muito grave. E é isso que eu quero que você entenda. E qual que é esse erro, pastor? O erro é, cada dia mais, a igreja, e agora escute, preste bem atenção. Igreja não é isso aqui, ó. Igreja é você e sou eu. Nós somos a igreja. Não adianta nós falarmos que aquela placa que está ali fora é a igreja. Não. Aquilo ali só é uma identificação. Igreja sou eu e você. E quando eu falo que a igreja está faltando com a verdade, eu estou dizendo que é eu e você que estamos faltando com a verdade. Por que eu estou faltando com a verdade? Porque infelizmente tem muita gente que não suporta mais ouvir a verdade. Então, para eu não falar a verdade, eu começo a omitir essa verdade. Eu falto com a verdade. Agora, olha o que Efésios nos fala. Efésios 4:25 nos orienta na palavra. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira
E falar o que, meu irmão, ao próximo? Falar o que, irmão, ao próximo? A verdade. Pastor, mas se eu falar a verdade ao meu próximo, você quer acabar com a minha vida, você quer acabar com a minha igreja, você quer acabar com o meu ministério, você quer acabar com o meu emprego, você quer acabar com tudo, né, pastor? Você quer destruir tudo. Não, eu não quero destruir nada, eu só estou dizendo para você o que a Bíblia está dizendo aqui. E ela está dizendo que eu tenho que abandonar a mentira e falar a verdade ao meu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Meu irmão, nós precisamos falar a verdade e mais nada além da verdade. É isso que a igreja tem que fazer, falar a verdade e ponto. Nós não temos que fazer mais nada, nós precisamos pregar a verdade e ponto. Pregue a verdade e ponto. Machuca, doa, sofra, sangue, mas tem que ser a verdade. Só que hoje, queridos, o fato de nós estarmos vivendo o que nós estamos vivendo, eu tenho visto os absurdos acontecendo diante dos meus olhos. Para eu não falar a verdade, eu não falo a verdade, eu não trato com a verdade. E aí eu começo a ver os absurdos acontecendo. Porque a igreja que fala a verdade, a igreja que prega o evangelho da verdade, ela não atrai pessoas, ela afasta pessoas. E aí, eu quero falar só algumas coisinhas aqui, para a gente parar para pensar. Nós estamos passando por um processo tão desafiador, como igreja, aqui na terra. Irmãos, eu não suporto ver esses negócios de rede social, eu não gosto. Rapaz, pensa num negócio que rouba a minha paz, quando eu vejo essas coisas. E eu vou recebendo umas coisas que, irmão, eu não quero dar ibope para isso, eu não quero falar o nome disso, eu não quero, coisas absurdas, nós estamos vendo coisas absurdas acontecendo diante dos nossos olhos, e o nosso desafio é, ou nós vamos para esse lado, ou nós nos mantemos crentes raízes. Só que o crente raiz, ele vai sofrer muito perseguição, o crente raiz, ele vai sofrer rejeição, ele vai sofrer um monte de coisa. E eu e você temos que entender, melhor nós temos a aceitação do mundo e a rejeição de Cristo, ou melhor nós temos a aceitação de Cristo e a rejeição do mundo? É isso que você precisa escolher para a tua vida. Você quer ser aceitado pela multidão? Vai por esse caminho. Se você quer ser rejeitado pela multidão, começa a caminhar com Jesus. Porque Jesus, ele é o mestre em ser rejeitado. Aliás, mandaram ele na cruz com os par de prego lá, e vamos que vamos. Então, queridos, hoje, escute o que eu vou dizer para você, olha que coisa maravilhosa, né? Me ouça com carinho. Hoje a gente tem na igreja o ministério do abraço. Aleluia, pastor, eu estava orando a Deus, e Deus me revelou que nessa igreja nós temos que ter o ministério do abraço. Isso, aí fica um monte de gente lá. Eu sou do ministério do abraço. Eu vim abraçar você, irmão. Abraça. E abraça um, e abraça dois, e abraça 50, irmão. O irmão quer ir embora, não deixa ir embora, porque está abraçando o irmão, e segurando o irmão abraçado, e fica abraçando, né? Nós também temos na igreja o ministério do beijo. O ministério do beijo, pastor. Tem que dar o ministério do beijo, né? A gente tem que beijar aquele irmão, né? Nós também temos na igreja o ministério, olha os absurdos, né, que nós vamos vendo. O ministério do primeiro olhar. Querido, hoje quando você chega numa igreja, é até bonito de ver, né? Tem um corredor que você vai passando, né? Aleluia. Esse aqui qual que é? O da placa. Esse aqui é o do beijo. Esse aqui é o do abraço. Você vai entrando. E 250 pessoas para você poder entrar. Parece que você está entrando no corredor do casamento, aleluia. E você vai entrando, e o tapete vermelho, e aquilo e aquilo, e você vai chegando. Tem o ministério do coração. Olha o ministério do coração. É os irmãozinhos que ficam fazendo assim para você na porta. Nós te amamos, querido. Seja bem-vindo na casa do papai, aleluia. Nesse lugar você vai só ter amor. Nesse lugar, aqui a gente exala o amor, aleluia.
Coisas maravilhosas, né? É por isso que nós estamos vendo tanta gente frustrada aí fora, porque ninguém fala a verdade, até porque se falar a verdade, ninguém entra. Irmão, você vai entrar nessa igreja aí, aqui o pau tora, hein? Aqui os irmãos de vez em quando saem no braço aí, o negócio aqui é meio bruto, hein? Tem uns irmãos que trocam umas farpas com os outros aí, ó. Tem uns que andam meio brigado, um não dá paz do Senhor pro outro. O negócio aqui às vezes é meio de rosca, irmão. Você tem certeza que você quer entrar nessa igreja? Quem entra nessa igreja, irmãos? Isso aqui não tem Deus, isso aqui é do capeta. Aí o outro vai para a igreja aqui, aqui tem anjinhos voando, aleluia. Isso, vai no anjinho voando, vai no anjinho voando. Aqui só tem amor. O irmão vai falar com o outro, diga lindo de princesa de Jesus. O irmãozão vai falar, fala príncipe do Redentor de Israel. Irmãos, eu não sei onde nós estamos não, querido. Só Deus mesmo nessas coisas. Aqui o tratamento é outro. Fala, cabeçudo. Fala, bigode. O que está acontecendo aí? Ô, barba, o que você quer? E não sei o que, o tratar aqui é outro, irmão. Eu não sei onde vai parar isso, né? Ontem eu mandei uma mensagem para o Gilberto, eu falei, Gilberto, meu irmão, você me perdoa, mas eu vou chamar você de Gilbertão, porque esse negócio de ficar chamando de Gilberto, irmão Gilberto, é Gilbertão, você está bem aí? Está tudo certo aí? Ele falou, não, beleza, pastor. Eu gosto da brincadeira. Porque, irmão, nós temos que ser naturais, queridos. Nós precisamos aprender a falar a verdade. Eu quero te contar um exemplo que eu vivi há tempos atrás. Há muitos anos atrás, eu decidi, no meu trabalho, começar um grupo de evangelismo. Eu era diretor na empresa, e aí eu fiz um convite para aquelas pessoas. Eu falei assim, na sexta-feira à tarde, a gente vai fazer uma reunião aqui para compartilhar a palavra. Quem quer participar? E aí algumas pessoas, eu acredito que, querendo promoção, enfim, seja lá o que for, eu sei que na sexta-feira, depois do expediente, tinha lá umas 20 pessoas, Alguns já estavam pensando, agora que vai chegar a minha vez, aleluia. Mas tudo bem. E nós começamos então, sexta-feira eu trazia uma palavra ali, nós fazíamos uma oração, e foi uma bênção. Aí, uma sexta-feira, 2 sexta-feira, e ali o amor, ele era expresso, eu sempre tive isso comigo, Não, como é que você está? E aquela coisa toda. Então ali a gente procurava demonstrar esse amor e esse cuidado. Depois de um mês já com esse trabalho andando ali, o campeão, ele chegou atrasado no serviço, E ele foi na fita, entrando para dentro da empresa e coisa e tal. E, irmãos, tem um corredor que passava ali pelo relógio de ponto, e ele foi passando, e ele logo deu de frente comigo, no corredor do relógio de ponto. E ele passou. E eu fiquei olhando para ele, ele entrou, se trocou e caiu para dentro. Aí eu peguei e falei para ele, chega aí, cara, para onde você está indo? Não, eu cheguei atrasado aqui, mas estou entrando e tal, não sei o que. E por que você chegou atrasado? O que aconteceu? Ele não gostou, irmão. Ele não gostou. Mas ele se justificou ali, mas não ficou legal. Aí eu comecei a andar pela fábrica e eu vi o amor no ar. O amor estava dentro daquele ambiente, aleluia. Todo mundo no amor. E aí eu olhava, as linhas de produção já não estavam dando mais resultados, os negócios já não estavam acontecendo mais. E aí eu peguei e juntei o povo, fiz uma reunião. E aí eu precisei fazer o quê, meu irmão? O meu trabalho. Chamar e cobrar cada um a sua responsabilidade. E ali eu comecei a ver o seguinte, mas e o amor, Rogerião? Que de sexta-feira à noite, de sexta-feira à tarde nós compartilhamos lá. Por que você é tão duro conosco? Por que você está sendo tão bravo com a gente? Por que você está chamando a nossa atenção? Mas Jesus não é amor? É verdade, querido, ele é amor sim, mas ele também é justiça, ele também é caráter, ele também é uma série de coisas que eu e você temos que ser. E ali eu percebi que as pessoas, elas estavam confundindo as coisas. Elas estavam misturando as coisas.
E esse é o grande problema. E ali, queridos, eu tinha duas formas de resolver isso: continuar fingindo que nada estava acontecendo, e daqui a uns dias esperar ser chamado no RH lá para minha cabecinha e a prêmio, ou fazer o que tinha que fazer. E eu chamei todos e falei com cada um sobre a verdade. E eu falei: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui dentro da empresa, não estamos cobrando nada além do que aquilo que é a sua função no seu contrato de trabalho. E o que está dentro do seu contrato de trabalho, você precisa sim fazer aqui dentro da empresa, e ponto final. Goste você ou não, concorde você ou não. E se você não se sentir mais confortável de sexta-feira à noite, sexta-feira à tarde, se reunir conosco lá, você é livre. Mas aqui dentro da empresa, aqui nós temos que cumprir com a nossa obrigação. Eu tenho as minhas, você tem as tuas, cada um de nós. E queridos, escute bem, não perdemos ninguém. A partir dali, na verdade, eu tirei aquele conjunto de pessoas de dentro da empresa, trouxemos para fora, né, Beto? Muitas e muitas vidas, muitas famílias, a partir dali foram alcançadas, foram transformadas. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai ter que escolher ou a verdade, ou omitir a verdade. E sabe, queridos, eu vejo que as igrejas estão criando muitos ministérios. Cada dia mais você vê a igreja inovando os ministérios, para não perder os seus membros. Mas talvez o único ministério que falte dentro da igreja de verdade, chama-se Ministério da Verdade. Esse deveria sim ser o principal ministério da igreja, o Ministério da Verdade. E aí você pode olhar para mim e falar assim: pastor do céu, mas que dureza, que palavra dura. Agora vamos ver então, como a nossa referência, o pastor Jesus, ele pastoreava o rebanho dele, porque ele é a nossa referência. Então vamos dar um pulinho agora, lá em João 6, dos 58 até os 70. João 6, dos 58 até os 70. Ele começa dizendo assim, ó: este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Só que ele não parou por aí não. Ele não parou por aí. Esse aqui é o pastor Jesus, tá? E olha o que ele disse, no versículo 67. Jesus vira, primeiro ele estava falando com uma multidão. Agora ele vira para o grupo dele, os 12 separados que andavam mais perto dele. E olha a pergunta que ele faz para os 12. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Nossa, que Jesus, meu Deus, ai como ele é mau. Não, querido. Olha que pancada, vocês também não vão ir? Porque no mínimo Jesus já sabia, né? A conversinha, o burburinho entre eles: ô louco, mas hoje o Senhor está mandando a bala mesmo, o sarrafo está descendo mesmo, né? Não está perdoando ninguém. E Jesus já vira e fala: vocês também não vão? Não quer ir também? Esse é o pastor Jesus. E aí Simão, ele vira e ele responde. Simão lhe respondeu: Senhor, para quem iremos?
Tu tens as palavras de vida eterna. Agora a coisa começou a ficar mais mansa ali, né? Pedro fala, tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Olha a resposta de Jesus para ele. Então Jesus respondeu, não foi eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é o diabo. Imagina Jesus na atualidade. A polícia já tinha encostado o camburão ali na frente e as algemas já estavam prontas. O senhor está preso porque o senhor chamou. Ele chamou de diabo aqui. Ele falou que nós somos do diabo. Ele falou que nós somos do capeta. Eu não aceito isso. Esse é o grande problema nos tempos de hoje, meu irmão. Então, para eu não falar a verdade, eu fico omitindo ela. Eu trago palavras de coach, de ajuda, de autoajuda. Eu fico falando coisinhas que massageiam o seu ego. Meu irmão, presta atenção, existe céu e inferno. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. A decisão é sua, querido. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não, mas se você ficar em cima do muro, pode ser. Não, se você ficar em cima do muro, você já é dele. Então não tem, é a verdade, irmãos. E o que eu falo para você, aí é que está o grande problema. Mas pastor Rogério, como que eu vou conseguir trazer pessoas para a igreja? Se eu falar a verdade para elas, eu não vou conseguir trazer ninguém. Meu irmão, antes você trazer um, no lugar de milhares, mas que esse um venha conhecendo a verdade e a Cristo de verdade. Não adianta encher a igreja de pessoas que não estão prontas para ouvir o evangelho. Não adianta, meu irmão, não adianta, é esse o problema hoje. Está virando entretenimento, a igreja está virando lugar de entretenimento. Se não tiver cafeteria, se não tiver lanchonete, se não tiver roda gigante, se não tiver montanha russa, se não tiver não sei o que, se não tiver luz que brilha, se não tiver nada, igreja tem que ter Jesus Cristo, e ponto. Roda gigante te leva para o inferno, montanha russa também, e seja lá o que for, e eu não estou falando nada contra isso, mas uma coisa você tem que entender, Cristo é que nos salva, mas não é isso, entenda meu irmão, preste bem atenção, não é isso que cresce no mundo em que eu e você vivemos, não é isso que cresce, não é por isso que eu estou te dizendo, o amor precisa vir com verdade. Eu nunca vi, presta bem, eu tenho um em casa. Chega lá em casa o Isaac com coisa errada. Beleza? Aprontou na escola. Ai, filhinho fofo. Senta aí. O que foi que você fez, bebê? Vamos entender o que aconteceu. Ele mentiu, ele aprontou na escola. Essas coisas acontecem. Jesus te ama, filho, e ele já te perdoou, e vai ficar tudo bem. É assim que um pai, eu estou falando um pai de uma mãe, um pai e uma mãe, tá? Não estou falando é de um pai e de uma mãe. Como é que um pai e uma mãe faz? Na nossa época tinha um negócio que chamava sandália Havaianas, lembra da sandália de pau? O negócio era tenso, irmão. Você já saía da escola pensando, hoje a sandália Havaianas vai comer. A mamãe vai. Às vezes nós ficávamos na rua esperando para não ir para casa, né? Ontem eu vi um negócio muito doido, né? Eu tenho umas coisas que eu me divirto. E o cara estava falando, né? Nós estamos numa geração tão Nutella, né? Eu fico louco com essas coisas. Ele falou assim, na nossa geração, a gente estava jogando bola na rua, quebrava a perna. Nós não ia para casa, porque se fosse para casa a mãe não deixava voltar. Então nós ficávamos jogando com a perna quebrada mesmo, tudo estourado, e voltava só de noite para casa. A geração de hoje, irmãos, é loucura. Isso é loucura. Não, toca aqui, mas está com a perna quebrada. Não dá nada não. Se eu for para casa, minha mãe não deixa eu voltar, né? Irmãos, querido, se você ama o teu próximo, você fala com ele a verdade. Pare de tratar de uma forma errada. Fale a verdade. Você está fazendo errado aqui, Aqui você está sonegando imposto. Aqui, você está roubando o seu patrão.
Aqui você está mentindo para sua mulher, para o seu marido. Aqui você está pegando uma coisa que não é sua, é indevida. Isso é roubo. Mas pastor, é duro, hein? Mas se você ama o seu próximo, você fala a verdade para ele. Eu acabei de dar um tiro numa pessoa lá fora. Não, mas veja bem, está tudo, calma, Jesus vai ficar tudo bem, vem para cá, vem para a igreja. Não, meu irmão, presta atenção, querido. Sabe, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Eu conheci um cara, e esse cara, ele cometeu um erro no passado dele, ele cometeu um assassinato mesmo, e ele saiu da terra dele, ele veio embora para cá, e ele se converteu a Cristo, e depois que ele se converteu a Cristo, um dia o Senhor falou com ele: você cometeu um erro e você precisa acertar esse erro que você cometeu. Queridos, esse cara, ele construiu uma casa, ele comprou um terreno, e ele construiu uma casa boa para ele, e ele fez uma edícula no fundo dessa casa. E aí ele pegou, conversou com a esposa dele e falou para ela: olha, você vai mudar para a edícula do fundo, e vai ficar morando na edícula do fundo, e vai alugar a casa da frente. Por esse período que eu vou estar preso, eu vou me entregar, e eu vou responder, vou pagar o que eu preciso pagar perante a justiça. E enquanto isso você fica recebendo aluguel, e você cuida, era ela e 2 meninas, e você cuida das meninas, enquanto eu estiver pagando aquilo que eu tenho que pagar perante a justiça. Não está certo o que eu fiz. Você entende, meu irmão, isso? Olha o que eu estou dizendo para você. Olha a postura. Quando nós lidamos com a verdade, talvez algumas pessoas chegaram para esse cara e disseram assim para ele: não, mas você não precisa fazer isso é loucura, você já resolveu isso com Deus, o Senhor já te perdoou. E ele disse para essas pessoas: o Senhor já me perdoou, mas eu preciso tratar comigo mesmo, e eu preciso resolver isso dentro de mim, e isso só será resolvido o dia que eu for lá e pagar por aquilo que eu fiz, porque eu tirei uma vida. E há uma família gritando por justiça aí fora, e eu preciso responder por aquilo que eu fiz. Isso é sério, irmãos. Então, querido, amar ao próximo é falar a verdade para ele, é tratar o que está errado, é apontar para ele o pecado, para que ele abandone esse pecado. Isso é amar o próximo. É tocar na ferida que tem que ser tocada. É cutucar aonde precisa ser cutucado. Olha o que a palavra de Deus em Provérbios 3:12 diz: pois o Senhor, Ele disciplina, Ele corrige a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Veja, irmãos, o Senhor disciplina e corrige quem Ele ama. Se você ama uma pessoa, você precisa corrigir, você precisa disciplinar. Nós amamos os nossos filhos e corrigimos os nossos filhos. Às vezes dói mais em nós dar umas palmadas no nosso filho do que nele mesmo, porque depois você fica com crise de consciência. Esses dias eu amarrei o Isaac pelos pés e pelas pernas, depois eu fiquei com crise de consciência. Brincadeira, irmãos, não leve isso a sério não, só amarrei uma parte só, mas fica entre nós aqui, aleluia, brincadeira. Não sabe, irmãos, nós precisamos corrigir, nós precisamos tratar. E eu vejo que tem muita gente dentro da igreja vivendo com pecado, vivendo uma vida torta e errada, porque não tem pessoas que tratam, que falam a verdade. Mas pastor, a verdade vai afastar. Antes a verdade afaste do que a mentira mantenha. Porque igreja cheia de gente, cheia de pecado, não faz sentido algum, querido. Não faz sentido algum. Uma igreja para promover homens, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. E essa vai ser a minha luta constante, a minha luta diária. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, chama a atenção. Ô meu irmão, não estou te vendo no culto. O que está acontecendo? Você está precisando de alguma coisa?
Tem pessoas que você pergunta se ele não está vindo no culto, ele já nem te responde mais, porque está me cobrando. Meu irmão, desculpa eu te dizer, mas se você continuar longe do Senhor, você corre o risco de perder a tua salvação, querido. Isso é sério. Isso é sério. Gostando ou não de mim, me amando ou não, eu preciso dizer a verdade. E é isso que nós temos que, começar a entender. Esse erro nós estamos cometendo, e eu vejo que esse erro a igreja tem cometido há muito tempo. A verdade, ela já não é mais pregada, a verdade já não é mais dita, porque as pessoas, é como eu disse agora há pouco, meu irmão, preste atenção, igrejas, famílias têm problemas. É natural, você colocar um monte de gente que pensa diferente dentro do mesmo lugar, você acha que vai ser maravilhoso. Mas tem gente vendendo o cartaz aí, vem que aqui é maravilhoso. O cara chega, fica 2 dias, ele olha o outro irmão já esfaqueando o outro dentro da igreja. Ele fala, mas não falaram que era bênção? Essas coisas que eu não entendo. Quantas vezes eu escuto isso? Agora eu achei a igreja de verdade. Chega a vir de dentro. É um amor que flui. 3 dias depois o pastor já está sendo tapa com a ovelha, o negócio está tudo estourado, um absurdo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fico vermelho, eu fico meio agitado, mas eu dou café, eu sou de boa, irmãos. Não assusta não, eu sou loucão, mas é loucão dentro do normal, né? É loucão dentro do normal. Né? Às vezes a Rose fica me vendo aqui, acho que ela fala assim, a Rose ela fica ali, né? Você não pode falar assim, você não pode falar assado, né? Ela tem medo de eu ser perseguido, eu acho, né? Não sei, né, irmãos? E ela ser perseguida também, né? Junto, né? Mas tudo bem. Mas sabe, querido irmão, escute. Fale a verdade. Trate com a verdade. Meu irmão, olha, você está lendo a Bíblia, querido? Mas se eu perguntar para ele se ele está lendo a Bíblia e ele não tiver, pastor, o que vai acontecer? Então, você vai ter que dar uma sarrafada nele e falar para ele que ele tem que ler a Bíblia. Você está orando, meu irmão? Você está jejuando, meu irmão? Por que você não está vindo nos cultos? Por que você não participa de um ministério? Por que você não se envolve com a igreja? O que está acontecendo? E vamos tratando, irmãos, agora, preste atenção, lógico, tratando da maneira certa. Existem formas de se falar a verdade. Existem maneiras de você falar a verdade, para não se machucar ninguém. Mas tem que ser dito a verdade. Tem que ser dito a verdade. Você ama o teu próximo? Então diga a verdade para ele. Diga a verdade para ele. Você está vendo um amigo seu fazendo coisa errada? Chame ele no canto e fale para ele. Cara, está errado isso aí. Você vai gostar ou você não vai gostar, não sei, mas está errado. Isso aí tem que ser mudado na sua vida, cara. Sua família vai ser destruída, seu casamento vai ser destruído, você vai perder seus filhos. Agora, o que ele vai fazer da vida dele, eu não sei, irmão, mas a verdade tem que sair de você. Você ama o teu próximo? Fale a verdade. Fale a verdade. Só a verdade, meu irmão. Nós não precisamos de ministério de beijo, de abraço, de sorriso, de placa. Nós não precisamos de nada. Nós precisamos ser verdadeiros. Verdadeiros, de verdade mesmo. Verdadeiros assim, a ponto de dizer o que tem que ser dito com toda a intensidade. Meu irmão, está errado o que você está fazendo aqui. A intenção do teu coração. Meu Deus, amanhã eu tenho uma reunião com meus discípulos e eu vou ter que falar a verdade. Glória a Deus. 2 Timóteo, projeta para nós 2 Timóteo 4, 2 ao 5, para a gente encerrar. Esse aqui eu digo que é um conselho sobre amar o nosso próximo, né? Um conselho sobre amar o nosso próximo. Ele está dizendo lá em 2 Timóteo 4, 2 ao 5. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo e suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Exorte, corrija, repreenda, não tem problema, querido. Se você fizer isso, trabalhando com a verdade, você pode ter certeza que você vai tirar almas do inferno e trazê-las para o reino da luz. A verdade, use a verdade, somente a verdade, meu irmão. A partir de hoje, não fique pensando e dando voltas, fale a verdade. Eu não concordo com isso, meu irmão, eu não concordo com isso, minha irmã. Isso aqui não está certo, mude isso, corrija isso. Quantas pessoas eu tenho visto começando a caminhar na igreja, debaixo de algumas pessoas que vinham com algumas coisas da própria vida mesmo ali, que traz algumas manias, né? E a partir do momento que começou a caminhar com algumas pessoas, elas foram dizendo a verdade. E eu vejo nessas pessoas hoje uma outra postura, um outro comportamento. Se alguém te procurar hoje e dizer para você: pastor, é certo dar o dízimo? É certo, meu irmão, dar o dízimo? O dízimo não é para da velha aliança, o dízimo não é não sei do que. Você tem ouvido palavras aqui nesse altar, e essas palavras são suficientes para levar você a um posicionamento. Diga a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez ela esteja oprimida nas finanças, passando por miséria, por dificuldades financeiras, porque ninguém chegou para ela e falou assim: se você não for um dizimista, você não consegue romper na sua vida. Você é um dizimista. Mas eu vou perguntar, pastor, como que eu pergunto para uma pessoa com a boca: você é um dizimista? É assim que você pergunta, e ela vai te responder, e aí você vai dizer para ela: olha, a Bíblia nos orienta a isso. Meu irmão, você sabia que isso que você está fazendo é pecado? É assim que a gente faz. Isso é a verdade. E não, meu Deus, mas se eu falar isso, Amém, querido? Fecha os teus olhos, vamos orar. Eu não sei, sabe, enquanto o Espírito Santo falava comigo sobre essa mensagem, ele dizia isso para mim. Algumas pessoas frustradas, machucadas, com tudo isso, com a falta da verdade, com falsas promessas, com tantas coisas que foram ditas, e elas acreditaram, e não passaram de falsas promessas. Pessoas hipócritas, dizendo um monte de coisas. Eu não sei, mas enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falava comigo, que nesta noite Ele está perguntando para você: tu me amas? E você está ouvindo aí no teu lugar: tu me amas? Tu me amas? Então volte novamente para o teu chamado. Tu me amas? Então saia desse lugar que você está, que não foi o lugar que eu te chamei para estar, e volte novamente para o lugar que eu te chamei para estar, que eu te escolhi para estar. Eu não tenho dúvidas que dentro de algumas pessoas, essas verdades estão queimando dentro delas. Eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus está falando com você nessa noite. E Ele está dizendo para você: talvez você também, no passado,
envolvido por pessoas, você também disse muitas coisas, prometeu muitas coisas, mas esse tempo é um tempo de nós retomarmos essas coisas na nossa vida, e que de nossa boca possa sair somente a verdade, somente a verdade. O amor ao próximo é a verdade, meu irmão, é lidar com a verdade, assim como você lida com o seu filho, assim como você lida com a sua esposa, com o seu marido, assim como você lida com seus pais, com seus irmãos, familiares. Lide com o seu próximo com a verdade, seja verdadeiro, ainda que você depois tenha que pedir perdão a ele, por dizer a ele a verdade, mas não falte com a verdade, porque é a verdade que o libertará. Pai, nesta noite eu peço ao Senhor, por cada um que está aqui, Pai, e eu peço ao Senhor, meu Deus, que no nome de Jesus, esta palavra possa ir de encontro com o coração de cada um. Espírito Santo de Deus, ninguém melhor do que o Senhor para convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ninguém melhor do que o Senhor, com a habilidade que o Senhor tem. Então fala no coração dos teus filhos. Eu peço ao Senhor que nesta noite os leve para casa e continue ministrando com eles acerca dessas verdades que foram ditas aqui, e que a partir de hoje eles tomem um posicionamento de tratar, de lidar somente com a verdade, Senhor. Meu Deus, que nós sejamos uma igreja que lida com a verdade, Pai, que lida com a verdade, que a verdade habite ricamente em nós, que a verdade habite ricamente no nosso meio, Pai. Senhor, que nós possamos cumprir, Pai, com aquilo que nós estamos prometendo, Pai, que nós possamos honrar com aquilo que nós estamos falando, Deus. Coloque isso dentro de nós, Pai. É o que eu peço nesta noite, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Deus.